Oi pessoal, bom dia, o professor Rafael de História, tudo jóia? Pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Na terça-feira eu gravei uma aula para vocês, espero que vocês tenham visto, sobre a escravidão. E hoje, sexta-feira, é dia da gente fazer a análise do PET, né? Eu gravei a aula na terça-feira sobre escravidão para poder, que era o tema do PET dessa semana. Então, espero que vocês tenham visto. Se não tiver visto, veja lá, por favor. Se já tiver visto, você revê de novo para te ajudar para poder fazer esse patch agora, beleza? Então, como sempre, eu vou ler, explicar, comentar tudo direitinho e qualquer dúvida estou aqui à disposição. O seu patch da semana 3 começa na página 72 e o tema, como você já sabe, é a escravidão dentro da lógica mercantil europeia no contexto da humanidade. É a escravidão aqui no Brasil e Europa, ok? De vez em quando eles querem colocar umas palavras bonitinhas, mas é mais fácil. É a escravidão aqui e na Europa. Caro estudante, nessa semana você examinará o comércio atlântico realizado pelos europeus, portugueses, espanhóis, ingleses, holandeses e franceses com a América e a África, identificando os objetivos mercantis, o papel do Estado no controle do comércio e da colonização, a circulação de mercadorias, o comércio escravo e a exploração das colônias e das disputas entre as nações europeias decorrentes do domínio do comércio atlântico. Além disso, compreenderá a forma e o significado que a escravidão assume na Idade Moderna, isso é, reconhecer as características que o diferenciam do escravismo antigo e da servidão medieval. Então vamos lá, aqui está dizendo que a gente vai estudar a escravidão que aconteceu, como eu disse, a escravidão que aconteceu de retirar dos escravos da África, né, para ir para a Europa e principalmente para as Américas, para a colônia, para poder trabalhar, e a diferenciação desse sistema de escravidão para outros da antiguidade. Essa escravidão que a gente está falando aqui foi por causa da pele. Todo mundo naquela época que era negro teria uma possibilidade enorme de ser escravo, ok? Essa é a questão. Lá antigamente já não era assim. Por exemplo, a gente já viu, por exemplo, quem leu a Bíblia, ou quem viu novela, ou quem conhece a matéria mesmo, que lá no Egito os judeus foram escravizados. E os judeus não foram escravizados por causa da cor da pele deles, mas pela raça deles, por ser um judeu, que naquela época era chamado de hebreu. Então você pode ver que lá naquela época a escravidão era diferente. Não por causa da cor, mas por causa da sociedade, da cultura, da cultura deles. Na Idade Média já foi diferente. Na Idade Média não era escravidão, era um negócio chamado servidão. Servidão, por exemplo, um escravo ele é posse. Por exemplo, eu sou dono de uma pessoa, então ela é minha escrava. Agora, servidão, eu sou dono de uma casa grandona, por exemplo, eu sou dono de uma grande fazenda, a pessoa não tem casa, não tem comida, não tem nada, e ela fala, deixa eu viver aí, eu trabalho para você. Aí eu vou lá e arrumo uma casinha para ele trabalhar lá dentro da minha fazenda, e ele trabalha na minha terra, faz tudo o que for possível, deixa ele usar a casinha que eu emprestei para ele, arrumo às vezes alimentação para ele. A hora que ele quiser ir embora, ele pode ir. Embora ele não tenha condição de ir, ele pode ir. Mas ele está ligado à terra, entendeu? Ele não é propriedade do Senhor. Ele está ali, enquanto ele trocar a força de trabalho dele, eu ofereço a casa, entendeu? Então a servidão é diferente. Mas você pode ver então que escravo, servo, em cada período são de maneiras diferentes. Por exemplo, ao longo da história houve escravidão por causa de guerra. Um povo conquistava outro povo e escravizava esse povo que perdeu, entendeu? Então o que está te mostrando é que, além de estudar a questão da escravidão africana que aconteceu aqui no Brasil, existem outras diversas formas de escravidão ao longo da história. Pronto. Recapitulando. Coma, coma enquanto há pão, beba, beba enquanto há água. Um dia virá quando o pó escurecerá o ar, quando uma praga deliberará o solo, quando uma nuvem surgirá, quando uma montanha se erguerá, quando um homem forte apoderar-se-á da cidade, quando a ruína cairá sobre todas as coisas, quando o tenra folha será destruída, quando os olhos se fecharão na morte, quando aparecerão três sinais numa árvore, quando a bandeira da batalha será içada e o povo se espalhará por dentro das florestas. Canção profética dos maias. Maias eram povos que moraram aqui na América, eram indígenas, né? Mas uma sociedade muito avançada. E quando os europeus chegaram aqui, eles já tinham acabado. Seguindo. Vivemos em um continente com a segunda maior extensão, grande diversidade cultural, geográfica e uma história rica, a América. Quando os europeus tiveram seu primeiro contato com essa terra, a dominaram de novo o mundo, mas essa região já era ocupada por diversas civilizações. Por isso a gente não fala mais a palavra descobrimento, a gente fala que eles acharam essa região. Entre elas as chamadas altas culturas pré-colombianas, maia, astecas e incas. Esses três povos
eram os povos mais organizados aqui da América, né, com os grandes impérios e tudo mais. Provavelmente eu devo ensinar ele para vocês esse ano, esses três povos. Possuíam um sofisticado conjunto de tradições e costumes, conhecimentos científicos e organização política social que impressionava os europeus. Esses outros povos americanos sofreram com o processo de colonização iniciado pelos espanhóis, portugueses e ingleses. Os espanhóis impuseram sua cultura e iniciaram sua exploração, que contou com a mão de obra forçada dos povos nativos, desarticulando toda a estrutura política, econômica e social desses povos. Esses três povos que citou a questão, Maia, Azteca e Inca, a região deles ficava no território espanhol, ok? Por isso que a gente não fala muito da cultura do Brasil desses três povos, porque ele estava na colônia da Espanha e não de Portugal. Já os ingleses expulsaram índios de suas terras, travando conflitos para garantir seu domínio territorial. O poeta Pablo Neruda resumiu bem o processo que vitimou os nativos americanos. A espada, a cruz e a forma dizimaram a família selvagem. Então, quem já viu aquele filme de faroeste, né, de Bang Bang, mostra o homem branco, né, expandindo o território dos Estados Unidos, e aquele território era indígena e eles não estavam nem aí e mataram o pessoal para poder ser dono da terra. Durante os séculos XVI e XIX, ocorreram intensas trocas entre a África e a América, originadas no conceito lucrativo de tráfico de escravos, que sustentou todas as atividades econômicas realizadas na colônia. Essas trocas extrapolaram a importação de mão de obra escravizada da América portuguesa e envolvendo relações políticas e intercâmbios culturais. Então, essa parte final está dizendo que a escravidão africana é o que guiava a economia das colônias aqui na América. Era a mão de obra principal de toda essa estrutura colonial que acontecia aqui. Segue abaixo um esquema para que você possa retomar as principais informações trabalhadas essa semana. Então, lógica mercantilista, resistência à escravidão, consequências, navios negreiros, expansão europeia, toda essa lógica, né? Os europeus vão expandir, vão conseguir colônias, para isso eles vão precisar de mão de obra para poder fazer essas colônias girarem dinheiro. As consequências são as resistências da escravidão, quem é escravizado não vai aceitar na boa, vai ter que ter consequências. E a montagem desse sistema colonial vai gerar o que a gente conhece hoje como os países que a gente conhece hoje como Brasil, Argentina, Alemanha, Alemanha não, Brasil, Argentina, Uruguai, México e por aí vai, ok? Questão número 1. Os portugueses transportaram 500 cativos numa caravela, enquanto os holandeses não embarcavam mais do que 300 no navio grande. Então você pode ver que um transporta mais do que o outro. Um pequeno bergantinho português podia transportar até 200 escravos, um navio grande até 700. 35 dias durante a viagem de Angola a Pernambuco, 40 até a Bahia, 50 até o Rio de Janeiro. Então você imagina esse tanto de pessoa no mesmo lugar durante 30, 40, 50 dias com uma condição de vida horrível. Essa é a realidade de quem vinha da África para o Brasil de maneira escrava, ok? Tomando como ponto de partida a citação acima, faça uma pesquisa acerca da vida dos indígenas e dos negros africanos no período de colonização. Investigue as condições de cativos africanos na travessia do Atlântico, a captura dos indígenas no território colonial, as condições de trabalho, as relações pessoais, as relações de sujeito e rebeldia, as formas de resistência cultural. Em seguida, produza um texto com o tema escravidão no Brasil. Então, o que ele está te pedindo? Que você faça um compilado, uma junção de conhecimentos na forma de um texto sobre escravidão. É exatamente a minha aula de terça-feira. Ele quer dizer como é que o pessoal ia lá e escravizava o pessoal da África, como é que era a vinda desse pessoal da África para cá, que era um navio chamado navio negreiro, como é que era a captura dos indígenas nas florestas para trazer para as cidades para também ficar escravo, como é que tanto os indígenas como os negros eram tratados, como é que era a forma de resistência deles, como é que eles conseguiam fugir. É só você rever minha aula de terça-feira que está tudo lá a resposta. É uma questão só hoje. Então pronto, está feita a análise. Faça com cuidado esse texto, ok? Ele é bem bacana porque vai fazer uma síntese de todo o conhecimento dessa semana. Tranquilo? Qualquer dúvida eu estou aqui à disposição.